Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 3, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus esteja, meu Deus, me ensinando e que eu possa aprender mais com esse capítulo 3 do livro de Atos, Pai. Eu quero a tua bênção, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. E que abençoe cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Então hoje vamos começar com a cura de um homem coxo que se encontrava na entrada do templo. Porque aqui o capítulo começa dizendo assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu ele andar e lá louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então aqui nós vamos ver esse milagre que aconteceu diante daquele templo, chamado Formosa, né? Na porta chamada Formosa, na entrada do templo. Porque Pedro e João, eles continuavam sendo fiéis às práticas judaicas de oração. Então, por isso que eles estavam se dirigindo ao templo. Só que eles estavam cheios do Espírito Santo e eles, como eles não rejeitavam a ir até ao templo fazer oração, isso até nos ensina, né, que a fé cristã, ela nasceu no ambiente judaico. E os primeiros cristãos, eles mantinham uma conexão respeitosa com sua herança. Ou seja, eles não deixavam de ir ao templo orar, né? E na entrada daquele templo estava um homem aleijado de nascença, que ele foi colocado ali e todos os dias ele passava a pedir esmolas. E o homem, ao ver Pedro e João, ele pede a esmola como ele pedia a todos que entravam. Só que Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles dizem, e a resposta de Pedro, ele diz: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E essa declaração é impressionante, porque Pedro reconhece que não tem recursos materiais, mas ele carrega dentro dele o poder do nome de Jesus. Ele carrega algo infinitamente maior do que recursos materiais, que era o poder do nome de Jesus. E ali, o nome de Jesus, que não é uma fórmula mágica, mas representando ali a presença, a autoridade, o poder que estavam em Pedro. E ali o milagre acontece de uma forma instantânea e pública. E o homem salta, anda, né, e louva a Deus, entra no templo com eles, né, e isso cumpre o que os profetas anunciaram lá em Isaías, que Isaías dizia lá no capítulo 35, no versículo 6, diz que os coxos saltarão como servos. E ali o povo ficou admirado com aquele milagre, né? A partir do versículo 11 diz assim: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão,
E à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sardes mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a ele saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Jesus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das vossas perversidades. Ou seja, Pedro, depois quando eles veem, né, aquele milagre, né, então o povo se ajunta, né, ao redor de Pedro e de João, e diante disso Pedro se dirige ao povo e faz um discurso, né, faz uma palestra, faz uma fala que envolve dizendo: israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se nós tivéssemos feitos pelo nosso próprio poder? Não, quem fez isto foi aquele que vocês negaram, que vocês mataram, que vocês crucificaram, foi ele. Pelo nome dele, pelo nome de Jesus é que aconteceu esse milagre, né? Então, Pedro deixa bem claro que que o milagre é obra de Deus, por meio de Jesus, do nome de Jesus é que aconteceu aquele milagre. E aqui ele faz uma fonte de conexão com a história de Israel, né? Ele diz: o Deus de Isaque, de Abraão, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Então vocês estão vendo aqui um milagre que foi feito por intermédio do Filho de Deus, Jesus, aquele que esteve aqui presente, e que vocês, em vez de quererem ele, vocês deram prioridade a um homicida, ao Barrabás, né? Então ele faz toda essa fala, essa discussão para mostrar aquele povo, mas aí depois ele diz: arrependei-vos agora, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, né? Ou seja, Pedro reconhece que o povo agiu por ignorância, assim como seus líderes, mas essa ignorância não os isenta de culpa, e é por isso que Pedro os convida que eles se arrependam, né? E ele pede: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, que os seus pecados sejam cancelados, né? E isso é a essência do evangelho. Arrependimento e retorno para Deus são portas de entrada para o perdão e para um novo tempo de refrigério espiritual. Jesus veio para isso, né? Para levar as pessoas ao arrependimento, né? E Pedro ainda fala sobre a volta de Cristo e a restauração de todas as coisas, né? Algo que reforça a esperança, né? Que ele um dia vai voltar. Então, Pedro mostra que Jesus é o profeta prometido, né? Ou seja, ele lembra que as promessas feitas por Abraão estão se cumprindo, né? Então, o que é que nós vemos aqui nesse capítulo 3, né? Que o poder do nome de Jesus, ele continuou, né? Ou seja,
Ele continuou fazendo milagres, e isso o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus continua até hoje, né? Hoje, até hoje, nós podemos clamar e confiar que Ele age, seja para curar, para restaurar, para transformar e para salvar, né? E nós vemos também que a compaixão abre portas para o Evangelho, né? O milagre ali não foi só físico, foi um caminho para que muitos ouvissem o nome de Jesus, ouvissem sobre Jesus, né? E assim como no tempo de Pedro, Deus nos chama a abandonar o pecado e nos voltarmos para Ele, né? Assim como Pedro, né? Pedro também não tinha, quando ele viu aquele homem, né? E aquele homem pede aquela esmola, ele diz: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou. Assim como conosco também, nós temos que, assim como Pedro, nós devemos fazer a mesma coisa, né? Nós devemos dar a outras pessoas, né? Seja uma palavra, seja um conselho, seja a palavra de Deus. Com amor, a gente pode falar do amor de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas também possam reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, né? O Evangelho, ele é para todos. Ele começou lá em Israel, ou seja, a igreja primitiva começou lá. Depois que Jesus é ressurreto, ocorre a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva começa, mas ela se estende até os dias de hoje, né? Ela alcançou o mundo inteiro e continua alcançando vidas para conversão, para remissão dos pecados, né? Ou seja, a restauração, nós temos que crer, né? Que nós cremos que um dia Jesus voltará e todas as coisas serão plenamente restauradas, né? Mas até lá, a vinda de Jesus, nós temos que fazer a nossa parte de pregar o Evangelho para que outras pessoas também se convertam e se voltem para Jesus. Isso começou naquela época, mas continua ainda hoje, né? E essa é uma lição que nós vemos aqui, através desse discurso, dessa fala que Pedro fez, logo após ele usar o poder de Deus para curar aquele aleijado. Amém?